Essa é a fórmula para você ficar rico na bolsa. 4 setores que você tem várias ações, várias empresas e você consegue ali investir com tranquilidade. Elétricas, eu acho que a gente tem oportunidade, que é uma ação que eu gosto bastante. Bancos, ele sempre está barato, ele vai continuar sempre barato. Eu recomendei que é 6,70, 6,50, foi a R$14. Esses seriam os setores mais seguros e resilientes para o pequeno investidor, para o investidor iniciante. Quantos ativos você tem que ter na carteira para ser uma carteira diversificada? A bolsa está cara hoje no Brasil, você vê que ainda é oportunidade. Que ações também você acha que está em um bom momento de compra? Assim, é muito particular, né? Você tem que ver muitos momentos. O caro e o barato ele é muito relativo. A bolsa sobe muito, aí você, poxa, tá cara. Não necessariamente. Se você tem uma expectativa no aumento dos lucros, ela pode ter subido muito e pode continuar barata. Inclusive, eu escrevi isso no livro, que eu acho que para o investidor de longo prazo, a solução é A vezes ANC elevado a T. Essa é a fórmula para você ficar rico na bolsa. Que é o quê? Você vai aportar, o primeiro A é de aporte, em ativos não cíclicos, o ANC. Tudo isso elevado a T durante muito tempo, né? Que é o tempo, que é a variável tempo. Então, se você aportar em ativos não cíclicos durante muito tempo, você vai conseguir ter sucesso na bolsa. O que são ativos não cíclicos? Aqueles que não estão sujeitos a ciclos de commodities, ciclo de taxa de juros e um monte de coisa. Bancos, elétricas, saneamento e setor de seguros. São os 4 setores que você tem várias ações, várias empresas e você consegue ali investir com tranquilidade. Elétricas, eu acho que a gente tem oportunidade. Eu botei Taesa na carteira de R$50, que é uma carteira que eu faço no YouTube. Como eu sou analista, eu posso fazer recomendação profissional dos investimentos. E Taesa, bancos. O Banco do Brasil ele sempre está barato, ele vai continuar sempre barato por conta do risco governamental. Então ele é um banco barato e sempre será. É um banco interessante, eu gosto. Prefiro o Itaú, por isso que eu sempre falo de Itaúsa, que é uma ação que eu gosto bastante, embora tenha subido bastante. Mas se a gente olhar o resultado dela que saiu essa semana, se não me falha a memória, houve uma redução do endividamento da empresa, o que abre espaço para aumento do pagamento dos dividendos, como o próprio presidente da empresa já tinha prometido no ano passado, fez muitos investimentos, a Egea, um monte de coisa, e agora é hora de colher esses frutos. Então, ainda vejo oportunidade em Itaúsa. Tem a Angel, uma empresa que eu gosto bastante. Caixa Seguridade, eu recomendei a primeira vez, acho que a R$6,70, R$6,50, foi a R$14. É a mais barata. Se não me falha a memória, acho que Porto Seguro estava mais interessante. E eu gosto mais de Porto Seguro, porque o Itaú é dono de um pedaço, né? Então, tudo que o Itaú bota a mão vira ouro, né? Então, eu gosto mais de Porto Seguro. Bancos, elétricas, saneamento. Você não tem muita opção, né? Você tem Copasa, Sanepar e Sabesp. Só que a Sabesp está cada vez mais e mais subindo por conta da privatização, que é interessante, ainda tem possibilidade de valorização, mas eu gosto ainda mais de Sanepar. Eu acho que tem mais upside em Sanepar do que Sabesp. Esses seriam os setores mais convencionais, mais seguros e resilientes para o pequeno investidor, para o investidor iniciante. Eu gosto de operar ativos cíclicos e geralmente eu faço isso através de opções, eu faço trade com opções, né? E Vale está chegando num preço interessante, ali a região dos R$58, a gente tem um suporte gráfico bem interessante. Eu sou especialista em gráfico, né? Em trade gráfico, eu sou analista gráfico. Por isso que eu olho o gráfico de Bitcoin, eu olho o gráfico de qualquer coisa. Tem um suporte gráfico na região dos R$58 para a Vale, e que ela chegando ali, eu vou fazer um trade, vou montar uma estrutura, uma Seagull em opções em Vale, como eu fiz em Bradesco, que também chegou num suporte muito interessante. Bradesco não foi um trade assim tão bom, mas deu uns 400% de lucro. Foi legal. Então, no caso, você está comentando aqui para o cara que vai comprar, esquecer realmente pro longo prazo é aquilo. Esses 4 setores, essas empresas. Agora, setores como o Vale, que tem setores são mais cíclicos, aí realmente você tem que se preocupar mais e estar mais ativo. Comprar na baixa para vender na alta. Todos os setores cíclicos faz sentido você investir, faz sentido você tradear. É muito importante que as pessoas tenham esse discernimento. Uma coisa é investimento de longo prazo, vou comprar, vou receber dividendos, vou reinvestir. E outra coisa é fazer trade. Eu faço as duas coisas, eu gosto de fazer trade. O trade você compra barato, vende caro, ou vende caro e compra barato. É isso que você vai fazer. E aí, para ativos cíclicos, como imóveis, como ciclo de commodities, ou ciclo de taxa de juros, como as empresas de varejo, as construtoras,
Essas aí você tem que comprar barato e vender caro. Ou Sim, não adianta você operar ficar vendido. segurando por muito tempo que... Porque no final das contas, se você olhar, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ela não saiu do lugar. Se você olhar a Ambev, embora a Ambev não seja um caso clássico, cíclico, tem ali o ciclo econômico e tudo, se você pega os últimos 10 anos de Ambev, o preço ficou subindo e descendo, praticamente não saiu do lugar. Não gerou valor para quem realmente comprou e segurou. Não, mas paga muito dividendo, se você recomprar, tá bom, mas o ideal é recomprar quando estiver na baixa. É sempre se aproveitar do movimento de baixa. Eu gosto de Ambev para tradear, para fazer trade, para operar com opções, é isso que eu gosto. Para ser investidor de longo prazo, para mim não serve. E com relação à Taesa, que muita gente comenta das concessões que vão vencer, acho que daqui 7 anos, não é, né? E que a Taesa, teve até o comunicado recentemente que eles não entraram nos leilões por conta de alavancagem. Você vê que isso pode acabar prejudicando ou você vê que tá tranquilo, que a gestão vai fazer boas escolhas no meio do caminho? Eu acho que a gestão vai fazer boas escolhas no meio do caminho e ele já vem desde 2022, eu acho, 2020, o começo de 2023, eles já tinham avisado que iam reduzir dividendos, que a empresa durante algum tempo ia ser impactada com isso. Isso fez o preço das ações caírem, mas eles estão atentos a tudo isso. Então tudo isso está no radar da gestão. Não é nada que a princípio vá pegar de surpresa. Eles estão olhando isso aí para tentar ter uma organização financeira maior para investir cada vez mais, e as ações vão sofrer no curto espaço de tempo, sim, mas eu acho que no longo prazo vão ter um bom desempenho. Então, tudo que está acontecendo, acho que está dentro do que já tinha sido dito ano passado, né, nas reuniões com acionistas, com analistas de mercado. Acho que meio que está tudo dentro do esperado. E como que você divide a sua carteira para a parte que realmente é a carteira previdenciária dessas ações e a parte que você usa para fazer trade? Como funciona? A maior parte da minha carteira, ela tem o que eu chamo de núcleo. Fundos imobiliários, pagadores de dividendo, que é uma parte relevante, e ações de qualidade, que também é uma parte relevante. O restante, o satélite, aí são alguns trades, empresas que eu acho que vão valorizar, aí eu posso me desfazer, e principalmente operações de trade com opções, com derivativos, especulação. Minha carteira é basicamente dividida nisso. Sei lá, 80% deve estar dentro desse núcleo, com fundos imobiliários e ações de boas empresas, e aí uns 20%, 10% é mais especulativo, como Bitcoin, como ativos mais especulativos. Acho que é interessante falar isso porque às vezes chega o cara que é iniciante e já tá com patrimônio e pensa, não, vou jogar tudo aqui para fazer um trade e sendo que não... Isso aí é uma outra coisa. Diversificação, composição de carteira. As pessoas acham que, eu tenho, sei lá, você tem 100 mil reais ou 10 mil reais. E aí você botou no Tesouro Selic 90 mil reais e botou 10 mil em ações. Você não tem uma carteira diversificada. Quantos ativos você tem que ter na carteira para ser uma carteira diversificada? Se a gente seguir a ideia que a gente tem de estudos e tudo, você tem que ter aí de 8 a 12 para você ter o benefício da diversificação. A partir de 16 ativos na carteira, você já atingiu 94, 96% do benefício de diversificação e você já não tem muito ganho em diversificar a carteira. E as pessoas pensam, caramba, vou ter milhares de ativos. A partir de uns 16, você já está pulverizando. Tem problema? Não. Eu tenho 40, 60 ativos na carteira, mas o foco não é diversificação, o foco é geração de renda. Então, não é para ter o benefício da diversificação, é para ter o benefício da geração de renda. Eu acho que para quem está começando, divide a carteira em 4 e não tenha nenhum setor com mais de 25%. Já é uma diversificação interessante. Se você for falar só de ações, pega 4 setores, esses 4 que eu falei, banco, seguradora, saneamento, elétrica, 3 empresas de cada setor, 25% da carteira em cada setor, você tem 12 ativos, está diversificado, uma carteira conservadora, está ali, está ótimo. Se for uma carteira de fundos imobiliários, pega também 4 setores, só que aí o de papel pode ser metade da carteira ou 25%, e depois você vai pegar shopping, lajes corporativas e logístico. Então você tem o que é o filé mignon dos fundos imobiliários. Esses 3 mais os de papel, e aí você pode pegar também 3 de cada um dos setores e vai ter ali 12 ativos. Então se você quiser uma carteira só de fundos imobiliários, 12 ativos,
4 setores, você consegue diversificar bem tua carteira, ter uma carteira tranquila. E aí você bota lá 10% da tua carteira para especulação, 5% da tua carteira para especulação. Depende muito do estômago e do conhecimento que você tem.